Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus: E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Amados irmãos, Lucas 9, Jesus dá autoridade e poder aos apóstolos para ir em seu nome pregar, curar e expulsar demônios. E eles foram. Lucas 9, depois deste ide, mais uma vez, o Senhor envia à sua frente os seus apóstolos e discípulos. E agora no capítulo 10, agora Jesus envia 72 discípulos, 36 duplas, a todas as cidades e povoados e aldeias por onde ele iria passar até chegar a Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém, consciente de que veio buscar e salvar o que se havia perdido, absolutamente certo de que a cruz era o seu destino e o propósito da sua encarnação. Ele está caminhando para Jerusalém, é a última viagem, e ele vai passar de cidade em cidade, mas 36 duplas visitarão cada uma delas, quem sabe 2, 3 cidades, aldeias e povoados, não sabemos quantas, mas todas essas cidades Jesus passou. Mas antes, aquelas 36 duplas foram à frente. E eles devem ter combinado o tempo. Não sei se Jesus disse: eu lhes dou 1 mês, eu lhes dou 2 meses, ou 2 semanas. O texto não diz quanto tempo o Senhor Jesus lhes deu, mas certamente houve um tempo determinado. E eles também combinaram um local onde eles se reencontrariam. E o texto bíblico diz, versículo 17, e os 72 voltaram e se reencontraram no lugar combinado, no tempo estabelecido pelo Senhor, 1 semana, 2, 1 mês ou 2, nós não sabemos. E como foi que eles voltaram? Eles voltaram, diz o texto bíblico, alegres, vibrando, satisfeitos. Por quê? Porque missão dada, missão cumprida. Quando você cumpre uma tarefa, quando você cumpre uma missão com êxito, com sucesso, você fica alegre, você se regozija. Fiz o que deveria fazer e fiz com eficácia, com eficiência. Por isso eles voltaram alegres pelo cumprimento da missão. Mas nós observaremos que o Senhor os advertiu. O Senhor não foi contra aquela alegria, a alegria de quem viu dezenas de pessoas oprimidas, possessas, escravizadas, destruídas serem libertas, salvas. Pessoas que sofriam, pessoas que padeciam, foram curadas. O Evangelho foi pregado.
Mas o Senhor os advertiu para que compreendessem que nós não devemos nos alegrar. Essa não deve ser a razão da alegria do cristão. A razão da alegria do cristão é que o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque o Senhor nos conhece como a palma da sua mão. Ele sabe muito bem que quando você se prepara para pregar e prega, e Deus abençoa, e o pregador fica alegre ao ver o resultado, você se prepara para dar uma boa aula, e você dá uma boa aula, e você vê o resultado, o êxito da boa aula, e você fica alegre. Alguém lhe chama, um vizinho endemoniado, e você vai lá, uma luta se dá, uma verdadeira batalha, e aquela pessoa é liberta, e agora ela está sorrindo, porque ela foi liberta de uma presença tenebrosa, maligna, de uma presença opressora e destruidora, e você volta alegre. Mas o Senhor nos conhece, e Ele sabe que o nosso coração é mau e pecaminoso, e nós, lá no fundo, podemos nutrir a vaidade, a soberba. Quantos pastores soberbos e orgulhosos, porque os seus ministérios estão indo bem e obtendo êxito. Quanta gente tocando e cantando, trazendo no coração a vanglória, se ufanando. Lá no fundo, muitas vezes, de uma maneira camuflada, o nosso ego se satisfaz e ele quer de alguma maneira dizer: Deus, reparte comigo essa glória. Tudo bem que a maior parte da glória seja tua, mas eu me preparei, eu me dediquei, eu dei o melhor. Ora, aqueles demônios não foram fáceis de serem enfrentados. Não foi fácil pregar para aquele grupo. Não foi fácil cantar aquela música. Então, eu quero um pouquinho de glória. Quando Deus nos usa, é maravilhoso. Todo crente, quando é usado por Deus, você fez um investimento em algo, e você vê o resultado daquele investimento, e você se alegra, sim, uma alegria espiritual, mas nós somos pecadores, e lá no fundo, nós queremos o reconhecimento, nós ficamos magoados se ninguém elogiar, nos ressentimos se não houver os aplausos, o reconhecimento, porque no fundo nós queremos de algum modo roubar de Deus toda a honra e toda a glória que são somente dele. E por saber que nós somos assim, o Senhor disse: contudo, não vos alegreis, quase que uma proibição. Não vos alegreis porque os espíritos se submetem. Eles estavam alegres porque obtiveram êxito até sobre demônios. Até. Mas o Senhor lhes proíbe dizendo: não vos alegreis. Jorge Max, não se alegre porque você pregou. Não se alegre porque você ensinou. Não se alegre você que ajudou o carente com uma oferta, ou a sua oferta missionária, ou o investimento que você está fazendo na obra. Não vos alegreis, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Essa é a verdadeira razão da alegria, porque essa, você sabe, e eu sei, que você não pode dizer: Deus, 99,9% a glória é tua, mas eu tenho 1%. Não, você não tem 0,1%, você não tem. Você sabe que se o seu nome está registrado no livro da vida, ele foi
anotado ali com o sangue de Cristo. Você deve a Deus o Pai, o Criador, toda honra e glória, porque Ele teve misericórdia de você, Ele se compadeceu de você, Ele visitou o seu coração que estava morto em seus delitos e pecados. Você tinha aversão a Deus, você não queria saber de Deus e nem da palavra de Deus. Você sabe que foi Deus quem visitou sua alma, foi quem o atraiu, foi quem o libertou, o perdoou. Você sabe que não é o que você é, nem o que você fez. Você sabe que é quem Jesus Cristo é, o que Ele fez. Você sabe, eu sei, nós sabemos que 100% do mérito da salvação é glória divina, pertence a Deus. Por isso, essa é a única alegria com a qual pecadores se alegram e se regozijam, sem macular com a nossa vanglória. É a única alegria pura, porque você sabe que se o seu nome foi escrito no livro da vida, você diz: quem sou eu, pecador? No que eu sou melhor do que as pessoas hoje que estão traficando? No que nós somos melhores do que os corruptos? Nós somos farinha do mesmo saco. Quem aqui é melhor do que outra pessoa? Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui porque nós um dia entendemos que precisávamos de Deus. Quando você entendeu que precisava de Deus, foi porque Deus te deu esse entendimento. Aí você o buscou. Quando você o buscou, a sua busca por Deus é uma reação a uma ação de Deus no seu coração. É Deus te dizendo: vem. É Deus te chamando. Quando você diz: eu aceitei a Cristo, porque Ele te aceitou primeiro. Eu amo a Jesus Cristo, porque Ele te amou primeiro. Você sabe que toda glória e toda honra pertencem a Ele. Por isso, você se alegra com uma alegria pura, espiritual, porque meu nome está escrito no livro da vida. Mas, quando nós cumprimos o nosso ministério e somos bem-sucedidos, Deus nos usou de uma maneira toda especial e resultados ocorreram, nós temos a tentação de querer que o nosso nome seja lembrado. Um pastor me disse lá no CAC: por que aqui não tem uma placa com seu nome? Irmãos, pensem nessa colocação, como se você fosse o responsável pelo que existe aqui. E os irmãos sabem que isso é tentação. Dá vontade de dizer: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Achar que o meu nome poderia estar em algum lugar. Irmãos, no fundo, nós nos incomodamos se as coisas forem bem sem a nossa presença. No fundo, nós queremos que as pessoas admitam: sem você as coisas não aconteceriam. Então, nós temos que ter maturidade para dizer: Deus me usa. Quando você pede a Deus para te usar, no fundo, o que você quer é que Deus seja glorificado, ou no fundo você quer o êxito, porque isso vai inflar o ego, vai satisfazer teu coração, você vai se realizar, se locupletar com a obra de Deus, dizendo: sim, Deus me usou. E aí o ministério vira um fim. Você tenta pregar bem, ensinar bem, administrar bem, porque no fundo você quer não apenas que Deus seja glorificado, mas que, havendo êxito, alguém diga: você é um grande líder. Você organizou, planejou, recrutou, motivou, treinou, planejou. O evento aconteceu de grande porte, houve
muito trabalho, muita competência, e lá no fundo nós dizemos: louvado seja Deus, mas eu tenho uma grande contribuição em tudo isso. Então, o Senhor está dizendo: não se alegre com os bons resultados, com o êxito no cumprimento do dever espiritual e ministerial. É óbvio que o Senhor não está dizendo que nós não vamos nos alegrar. Quem não se alegra ao ver uma pessoa endemoniada agora liberta? Uma pessoa que estava em trevas agora na luz? Quem não se alegra ao ver o sorriso de uma pessoa que não tinha uma água gelada, nem podia ter o seu alimento na geladeira, agora sorrir porque você abençoou? Quem? Sim, há uma alegria. Nesse sentido, há uma alegria. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos pecadores demais. Nosso coração é enganoso, muito mais do que eu e você imaginamos. E lá no fundo, nós aguardamos algum elogio, algum reconhecimento, de modo que nós maculamos com a nossa soberba, a nossa vaidade. Nós somos ladrões da glória de Deus. E no fundo, nós dizemos: Senhor, tudo isso estou fazendo para a glória de Deus. Mas você bate no peito e você diz assim: eu também quero um pouquinho dessa glória. Então, esse é o momento da alegria. Por que nós estamos aqui? Porque os nossos nomes estão escritos no céu. E o culto deve ser uma explosão de alegria. O culto deve ser a reunião daqueles que são vencedores em Cristo Jesus, para celebrar o fato de que, apesar da nossa pecaminosidade, Ele nos salvou, Ele se compadeceu de nós. É um momento para agradecer o vencedor, porque Ele nos deu a vitória. E nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, mas o novo céu e a nova terra nos aguardam. Nós temos a esperança da vida eterna, e essa é a razão para celebrar, para adorar, para vibrar na presença de Deus, para você sair de casa e vir. Por isso, o dia que eu entregar o meu ministério, eu tenho que falar o que o Senhor ensinou. Eu sou um servo inútil. Eu só fiz o que eu devia fazer. Tem gente que pode assim pensar: puxa, Jesus parece que é mal-humorado e ele gosta de estragar o prazer. Mas eu passei anos trabalhando, liderando a escola bíblica, ensinando uma classe, administrando a igreja. Aí eu entrego o meu ministério e eu vou dizer: eu sou um servo inútil, eu fiz só o que eu deveria. Não vai haver uma homenagem, eu não vou ganhar uma placa, não vão escrever na sala do prédio da igreja o meu nome, não vai haver algum reconhecimento. Irmãos, a verdadeira alegria pura é a alegria, é o regozijo da redenção. E eu termino essa parte dizendo: o seu nome está escrito no livro da vida. Existe um livro, o livro da vida dos vivificados, daqueles que foram ressuscitados espiritualmente, salvos pela graça por meio da fé. Se o seu nome não estiver lá, você não entra no céu. Tão certo quanto você está aqui agora, você vai morrer. E se o seu nome não estiver escrito com o sangue de Cristo, no livro da vida, o que te aguarda é a perdição eterna, longe de Deus e sem salvação. Então, humilhe-se diante de Deus e peça misericórdia. Muito bem, eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles estavam certos, eles compreenderam claramente. Se os irmãos lerem as orientações,
que o Senhor deu aos 72, às 36 duplas, ele não mandou expulsar demônios, mas eles foram. E todas as vezes que você vai cumprir o dever, vai cumprir a missão, saiba que as trevas se levantarão. Haverá oposição, haverá uma reação. Todas as vezes que a igreja vai, que a igreja faz o trabalho, há um contra-ataque. O mal se levanta, ele se opõe. Paulo e Barnabé chegam a Chipre. Eles vão evangelizar a quem? Ao procônsul. Mas o mágico começa a obstruir, começa a impedir, faz tudo para impedir. Mas Paulo, cheio do Espírito, o repreende. Oposição espiritual. Se você for ensinar a palavra, se você for pregar, se você vier para a ação social, se você organizar um evento, as 3 palavrinhas, quantas crianças serão abençoadas, quantas coisas boas acontecerão, Projeto Sola, quantas coisas acontecerão com aquele prédio concluído. Milhares de pessoas se hospedarão ali para adorar a Deus. O que Deus vai fazer, irmãos? O que Deus vai fazer através desses instrumentos? É muita coisa. As trevas se levantam. E você conte com certeza em obstrução, em impedimento, em retaliação. Se a sua empresa, se o seu negócio não é só uma empresa comum, o seu negócio é um negócio comum, você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma boa recompensa econômica e se realizar profissionalmente e vocacionalmente. Mas se a sua empresa é uma empresa consagrada, e se o produto dela vai investir no reino, em missões, em vidas, em evangelização, então a sua empresa, o seu negócio, é um negócio de Deus. Então a sua empresa, todas as empresas no mercado, elas enfrentam os concorrentes, mas a sua vai enfrentar outros tipos de problemas, oposição espiritual, e você precisa compreender isso. Se a sua família é uma família qualquer, que domingo de manhã vai para o banho, que não é instrumento de Deus, a sua família não incomoda as trevas. Mas se a sua família é uma família que serve a Deus, então o diabo se levantará para destruir a sua família, para destruir seus filhos. Um pastor essa semana, em lágrimas, compartilhou comigo a dor de ver seus filhos afastados de Deus. E ele se sente desqualificado. Ele me perguntou: tu concordas que eu devo entregar o ministério? Porque meus filhos se afastaram. Como foi que o inimigo o atingiu? O tentando a desistir do ministério, porque seus filhos se afastaram de Deus. Um pastor que se divorcia. A família. Se um lar se desfaz, aquele lar estava sendo usado. Então, eles foram enviados e houve contra-ataque. E quando os demônios se manifestaram para se opor, eles clamaram em nome de Jesus e eles ficaram surpreendidos, que até os demônios se submetem, as enfermidades se submetem. Mas os demônios, irmãos, eles oprimiam, como hoje, escravizam, possuem. As pessoas não têm como se livrar das suas garras. Mas agora as coisas são diferentes. Agora é possível
se libertar dessas forças. Agora é possível. E eles estão surpresos. Então Jesus vai lhes explicar por que os demônios se submeteram a eles no nome dele. Então, o que é que você tem que aprender? Que você precisa clamar o nome de Jesus na sua empresa, no seu negócio, na sua casa. Por quê? Porque os demônios se submeterão. Eles terão que obedecer, eles terão que se submeter, porque aquela família, aquele negócio, aquela empresa é do Senhor, é para a glória do Senhor, é para a expansão da obra, e você terá que entender que existe uma guerra espiritual por detrás dos problemas, do que está acontecendo. Lá está Satanás, lá estão os demônios, as forças, as hostes espirituais da maldade, e você terá que ter esse discernimento para orar, ao colocar o pé na sua empresa, orar, repreender, para obter vitória. Você tem que, dentro da sua casa, o diabo quer destruir sua família para acabar com você, com seu ministério. Então, você tem que orar em nome de Jesus para repreender, porque é o diabo, não é contra a carne, não é contra a sangue que você está lutando. São as forças espirituais da maldade. E tem crente que é tão cego e surdo quanto o ímpio. E não está vendo que está sendo usado pelo maligno, que está dando brecha na sua vida e que está abrindo porta para o inimigo fazer aquela família de gato e sapato, porque não está vigiando e não está orando. Eles foram e houve a reação satânica e eles clamaram no nome de Jesus. Jesus explica por que os demônios se submeteram. Primeiro, verso 18. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vi. Bem, 3 linhas de compreensão. E eu acho que nós podemos ficar com cada uma delas, não precisamos escolher uma. Alguns intérpretes dizem, Jesus está se referindo ao fato de que Lúcifer, a estrela brilhante, aquele anjo criado por Deus com poder e glória, ele se rebelou contra Deus e ele foi derrotado, expulso do céu, e Jesus, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, viu a queda de Satanás. Também, alguns intérpretes dirão, quando na tentação no deserto, Mateus deixa claro que Jesus foi batizado, naquele momento ele foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito desceu sobre ele. E Pedro diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Naquele momento que ele foi ungido e o diabo entendeu, esse é o Filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo intencionalmente, propositalmente, o levou para o deserto, para o confronto com Satanás. Satanás, a serpente, que venceu o primeiro Adão, e a humanidade caiu, agora ele vai atacar o segundo Adão. Se ele cair, é o fim. O Espírito levou Jesus para o confronto, e ali no deserto, Satanás foi amarrado. O valente que tomava conta dos seus bens, ninguém entra na casa do valente. Os irmãos acham que alguém entra na minha casa, pega meu notebook, pega minha televisão, pega as coisas de valor e sai. Assim, vai ter que me enfrentar. Eu vou partir para o braço com ele. Ele não leva assim. Se ele me vencer,
e me amarrar e me imobilizar, aí ele leva tudo. Fora disso, não leva a nada. O valente, o Senhor encarnou. 1 João diz que o Filho de Deus se manifestou, a encarnação, para destruir as obras do diabo. O Senhor invadiu a história e o reino das trevas. Ele entrou em confronto com Satanás e o venceu, e o derrotou lá no deserto. Ali a queda de Satanás. Ali, quando ele é tentado, ele diz: tudo isso é meu, e eu te dou, se prostrado me adorares. Bem, a Bíblia não está dizendo que isso é verdade. O Evangelho só está dizendo que foi isso que o diabo disse. Então não há endosso bíblico para isso. Mas Jesus não contrariou, dizendo: você está mentindo. Mas tudo é de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus o chamou 3 vezes de o príncipe, o governante desta era. E Paulo o chamou de Deus desse século. Então quem é que manda no mundo caído? O diabo. E Jesus entrou, confrontou-se com ele no deserto, o segundo Adão o venceu, o conquistou, e ele caiu. E Jesus está dizendo: eu vi Satanás cair. A terceira linha de interpretação é que quando os 72 foram, à medida que iam de cidade em cidade, evangelizando, pregando, curando e libertando, eu vi a queda, aí no sentido simbólico de que a derrota dele. Agora ele não pode mais manter as pessoas cativas. Agora ele é um inimigo derrotado. Mas, meus irmãos, essa é a razão. Satanás caiu. Nosso inimigo é um inimigo vencido. Nosso inimigo é um inimigo conquistado. Nosso inimigo é um inimigo derrotado. Mas não o subestime. Já disse aos irmãos que alguns pregadores, entre aspas, dizendo asneiras, como um pastor disse, dá um tapa na cara de Satanás. Ele estava pregando, ridicularizando o diabo e dizendo: dá um tapa. Ele não sabe quem é Satanás. Ele não tem ideia da força desse ser maligno para dizer uma asneira dessa. Mas ele é um inimigo vencido. Ele é um inimigo derrotado. Ele é um inimigo conquistado. Você não tem que ter medo. Você tem que confiar no poder do nome de Cristo e ir para cima no nome de Jesus, e você verá a força e o poder deste nome. Em todas as situações. Porque ele é um inimigo conquistado. Jesus está dizendo isso, ele caiu. Ele caiu. No verso 19 ele diz: vocês obtiveram êxito, sabe por quê? Porque eu vos dei autoridade. Ela é minha. Eu sou o delegante, vocês são os delegados. Eu deleguei, eu os enviei, vocês são os embaixadores que vão em meu nome, com minha autoridade. Então, eu vos dei autoridade. Vocês não a têm, vocês não a possuem. A autoridade é minha. E eu vos dei. A autoridade espiritual não se obtém, não se alcança, não se conquista, se recebe, é dádiva. Ele disse: eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões. São bichos, seres que nós temos repulsa, porque são venenosos, são perigosos. Jesus está falando dos demônios, das hostes espirituais da maldade, dos principados, das potestades. Ele está dizendo: eu vos dei autoridade para pisar. Vocês vencerão o mundo espiritual de trevas, porque eu vos dei autoridade. Por isso, no meu nome, eles obedeceram.
Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem poder. Jesus reconhece. Ele está dizendo, eu vos dei autoridade sobre todo, não em parte, todo o poder do inimigo. Então, o inimigo tem poder. Jesus admite. Mas ele está dizendo que a autoridade dele, que ele nos dá, é sobre todo o poder do inimigo. Portanto, tudo quanto o diabo fizer contra nós, o Senhor dá autoridade sobre. E nós precisamos aprender a buscar esta autoridade, para receber essa autoridade, para enfrentar o mal, certos. E então a promessa, nada vos fará mal algum. Mas observem que isso tem que ser harmonizado com a prisão, a perseguição e o martírio. Jesus não está dizendo que você não vai ser perseguido, que você não vai apanhar e que você não será morto. Ele está falando aqui é que os espíritos malignos não tocarão em você. Eu já contei, serei breve, uma senhora, 25 anos, mãe de santo, dentro de cemitério, tomando 2, 3 litros de cachaça quando possessa. Terminada a possessão, não estava embriagada. Foi usada pelo diabo, ela foi salva. No dia do seu batismo disseram, e eles vieram e sentaram lá no último banco, e o recado foi, vamos pegá-la lá dentro do batistério. Os demônios mandaram esse recado. Ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vos fará mal algum. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo, porque o mundo espiritual não pode. Você tem medo de enfrentar uma pessoa endemoniada. O demônio não pode pegar você, entrar em você, possuir você, porque você tem Cristo no seu coração, o Espírito Santo, você é templo de Deus. Nenhum mal espiritual, não tenha medo, não tenha medo. Alguém está fazendo trabalho de magia negra, de feitiçaria, da pesada para destruir você. Não vai te fazer mal, porque nada vos fará mal algum. Por quê? Porque Satanás caiu, ele é um inimigo derrotado. E Jesus está dizendo, eu vos dei autoridade sobre, eu vos dei autoridade para pisar, é para enfrentar e é para vencer. Então, você precisa, como crente, pôr no seu coração que a sobrevivência do seu lar, a integridade moral e espiritual da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, depende de você lutar com a autoridade de Jesus Cristo contra os ataques satânicos que querem levar o seu marido ao adultério, a sua esposa ao adultério, os seus filhos para as drogas, a sua empresa à falência, a golpes desonestos que acontecem nesse mundo terrível. Você precisa buscar. O problema é que o povo de Deus parece que está vivendo em tempos de paz e não em tempos de guerra. Esse é o problema. Se você não está em guerra, você não sai armado. Mas se você está no meio de uma guerra, ou você mata ou você morre. Ou você entende que tem que se ajoelhar e clamar e dizer, Jesus, me dê a sua autoridade, me reveste com a sua autoridade, porque eu agora vou enfrentar no meu trabalho, dentro da minha família, eu vou fazer a tua obra, eu vou ministrar uma aula, eu vou lá na feira da Paner, eu vou tocar, eu vou cantar. Se você não entender que precisará de autoridade para vencer todo o mundo espiritual que está ali por detrás,
aí sim você vai fracassar, porque você terá tentado vencer com a sua força. Tudo vai acontecer para que o seu ministério dê errado, para que não dê certo. Os irmãos vão começar a brigar, desentendimento interno. Muitas vezes vamos fazer um evento e não dá certo porque os irmãos começaram a entrar em briga. Não dá certo. Não dá certo, os irmãos estão unidos, mas tem muita oposição. Irmãos, seja como for, tudo tem que ser feito com a autoridade que Jesus Cristo tem e dá. Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide, façam a missão fundamentados no fato de que toda a autoridade me foi dada. Então, homens, liderem seus lares, porque toda a autoridade de Cristo. Peçam essa autoridade para você ter autoridade sobre a sua esposa, sobre seus filhos. Peça autoridade espiritual para você no seu trabalho, com gente que quer ver o teu insucesso, quer ver o teu fracasso, a tua derrota. Você dará essa alegria aos inimigos de Deus, aos seus inimigos? Não, dê a eles um grande desgosto de uma grande derrota. Como? Busque a autoridade divina. Só essa autoridade, irmãos, não tem outra. Assim, nós aprendemos que sem autoridade nós não seremos bem-sucedidos. O inimigo é um inimigo que caído, derrotado, conquistado e vencido. Mas ele tem poder. Mas a autoridade do Senhor é maior. Alegre-se. Alegre-se, vibre, celebre. Porque o seu nome, pela graça de Deus, por meio da fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, está escrito no livro da vida. Não se alegre porque Deus te usou, porque você pode se ufanar, se envaidecer, se ensoberbecer do que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Muito cuidado. Então, ouça o Filho de Deus e se alegre com a alegria da salvação e não a alegria do êxito ministerial. Abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor.